Olá, vamos dar continuidade à autocorreção do capítulo 18 sobre a classe gramatical preposição. Página 240, primeira questão. Leia. Vovó, saia desse laboratório. Depois de certa idade, os pelos crescem no corpo de forma irregular. O que você está inventando, vovó? Tônico capilar para as orelhas. Letra A. Retire da tira uma locução prepositiva. Você já sabe que locução prepositiva é o conjunto de duas ou mais palavras empregada com valor de preposição. Então, olhando aqui, você encontra depois de. Letra B. Agora, complete o quadro com as preposições e indique a relação que cada uma delas estabelece. Preposição no corpo, de forma irregular, relação, modo, como. Tônico capilar, para as orelhas, relação que estabelece finalidade, para quê. Letra C. Complete a formação das contrações a seguir. Você já sabe que contração é a união de preposição com a outra palavra, havendo perda ou transformação de elemento. Vamos lá. A formação aqui da preposição desse é formado pela preposição de mais pronome demonstrativo esse. A preposição no é formada por preposição em mais artigo definido ou. Você observa que todos houve uma modificação, uma perda, né? Página 240, segunda questão. Faça a correspondência entre a preposição destacada e a relação que estabelece. Temos aqui a preposição destacada é com em todas as frases, mas você vai observar que cada frase ela vai estabelecer um significado, um sentido diferente. Na letra A, assustou-se com o trovão. Relação de causa. B, foi ao cinema com os amigos. Relação de companhia. C, o Brasil jogou com Portugal. Relação de oposição. D, tratava todos com carinho. Relação de modo. Aí tem a dica. Fique de olho. A mesma preposição pode estabelecer relações diferentes. Terceira questão. Leia e circule as preposições. Letra A. Chegou a Manaus ontem. A preposição já está circulada. Parou antes o monumento e admirou. C. Meu sítio começa após aquelas estradas. D. Ele veio de Belém. E. Foi para o Recife estudar. F. Ficou em casa o domingo inteiro. Então, as preposições são a, antes, após, de, para, em. Em todas as frases, as diferentes preposições estabelecem a mesma relação de lugar. Aí aqui está a dica, fique de olho. Preposições diferentes podem estabelecer a mesma relação de sentido. O inverso da questão 2. A mesma preposição estabelece relações diferentes. Na 3, preposições diferentes estabelecem relações de mesmo sentido. Página 241. Na página 241, você vai observar aí a quarta questão. Ele te dá para você ler aí os verbos, o verbo chegou e falou, e ao lado você vai ter aí as preposições e os pronomes oblíquos tônicos.
E aí pede para você completar as frases com a preposição destacada e o pronome oblíquo tônico da primeira pessoa do singular, que é o mim. Aí te dá o exemplo. Ela sempre se voltava contra nós. Ela sempre se voltava contra mim. Letra A. Nunca saberão o que aconteceu entre você e Ricardo naquele dia. Nunca saberão o que aconteceu entre mim e Ricardo naquele dia. B. Entre nós e seus irmãos existe uma grande amizade. Entre mim e seus irmãos existe uma grande amizade. C. A jovem chegou até ele para perguntar o local da festa. A jovem chegou até mim para perguntar o local da festa. D. Durante a comemoração, entregou o troféu para nós. Durante a comemoração, entregou o troféu para mim. E. Sem ela, Luísa não vai conseguir resolver o exercício. Sem mim, Luísa não vai conseguir resolver o exercício. Fique de olho. Após a preposição, devemos empregar o pronome pessoal oblíquo tônico. Página 242, questão 5. A bola é para eu jogar, ou melhor, para nós jogarmos. A bola é para mim. Complete as frases com eu, pronome pessoal reto, ou mim, pronome pessoal oblíquo. Letra A. Entregaram a carta para mim. B. Para eu ir à festa, precisei de um táxi. Para mim, a festa foi perfeita. Esse trabalho é para eu fazer logo. Para eu chegar até sua casa, precisei pedir ajuda. Para mim, foi muito difícil chegar até a sua casa. E aqui ao lado está a dica, fique de olho. Após a preposição para, usam-se os pronomes pessoais retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, antes de verbo no infinitivo. Para eu ler, para tu leres, para ele ler, para nós lermos. Página 242, sexta questão. Compare os pares de frases e explique a diferença de sentido entre elas. Falou de você, falou com você. A primeira estabelece o sentido, falou algo sobre você. E a segunda dirigiu-se a você para falar. Pão com manteiga, pão sem manteiga. A primeira, o pão tem manteiga, e a segunda, o pão não tem manteiga. Letra C. O que provocou a mudança de sentido nesses pares de frases? A mudança de preposição, já que as outras palavras são as mesmas. Página 242, sétima questão. Fui à festa, fui na festa, fui para a festa. A diferença de sentido nas frases acima? Não. B. Qual dessas frases você usaria em sua situação mais formal? A primeira, fui à festa. Formal é a linguagem culta. C. Quais frases você usaria na linguagem mais descontraída do dia a dia, a linguagem coloquial? A segunda e a terceira, fui na festa, fui para a festa. D. Escreva a última frase de acordo com a norma gramatical. A última frase foi para a festa, fui para a festa. Fique de olho. Na fala, em textos informais, é comum o uso da contração da preposição para com artigo definido. Os, as. Para mais a. Pro, para mais o. Pras, para mais as. Pros, para mais os. Ok, até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau!